Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tauane Lacerda Souza, eu sou do terceiro semestre do curso de farmácia e vou apresentar o meu trabalho sobre segmento farmacoterapêutico. Primeiramente, eu vou falar sobre a minha paciente. Ela tem 74 anos, é do sexo feminino, pesa 93,30 kg, tem 1,48 de altura, o seu IMC é 42,59. Ela não é fumante, não faz uso de álcool e não pratica nenhuma atividade física. As doenças da minha paciente são hipertensão, arritmia cardíaca, colesterol, diabetes tipo 2 e hipertireoidismo. Eu vou começar falando da hipertensão. O que é? A hipertensão arterial é o aumento anormal e por longo período da pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo. Não à toa, a doença é chamada de pressão alta. Um indivíduo é considerado hipertenso quando sua pressão fica maior ou igual a 14/9 na maior parte do tempo. Os sintomas. A hipertensão é uma doença silenciosa, então o ideal é detectá-la em exames realizados pelo menos anualmente. Quando ela surgir algum sintoma, provavelmente já vai estar em uma fase mais avançada. Esses sintomas seriam dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito. O tratamento. A hipertensão não tem cura, mas tem tratamento para ser controlada. O médico que determina o melhor método para cada paciente, que depende, claro, das comorbidades e das medidas da pressão. É importante também lembrar que o tratamento inicial pode ou não ser feito através de algum medicamento. O diagnóstico da minha paciente com essa doença foi realizado há mais de 10 anos. Agora eu vou falar sobre o medicamento que ela usa para a hipertensão, que é o losartana potássica, de 50 mg. A indicação. A losartana potássica pertence à classe dos antihipertensivos antagonistas do receptor da angiotensina 2, sendo indicada para o tratamento de hipertensão arterial, também indicada para o tratamento de insuficiência cardíaca quando o tratamento com o inibidor da ECA não é mais considerado adequado. Seu mecanismo de ação. Bloqueia os efeitos vasoconstritor e secretor de aldosterona da angiotensina 2. Interage de forma reversível com os receptores AT1. A posologia receitada pelo médico foi tomar uma cápsula via oral ao dia. Agora eu vou falar sobre a arritmia cardíaca. O que é? Também conhecida como disritmia ou palpitação, a arritmia cardíaca é uma alteração nos batimentos do coração. Se o coração bater muito rápido, é taquicardia. Se for muito lento, é bradicardia. Quem tem esse problema de saúde pode sentir um desconforto com a mudança no ritmo ou ter a sensação de falta ou interrupção dos batimentos. Normalmente, o coração sadio tem de 60 a 100 batimentos por minuto. As arritmias podem ser benignas, que causam apenas algum desconforto, ou malignas, que têm o risco de morte súbita. Os sintomas. Os sinais de arritmia não são contínuos, podendo aparecer de forma repentina e desaparecer voltando depois. Os sintomas mais comuns são falta de ar, dores no peito, excesso de suor, sentir o coração lento ou acelerado, desmaio súbito, palpitações, tontura, ansiedade, palidez. O seu tratamento varia de acordo com o caso e o estágio da arritmia. Nos casos mais leves, pode ser que não haja necessidade de nenhum tipo de intervenção ou medicamentos. Já nos casos mais graves, as opções vão desde a prescrição de medicamentos antiarritmínicos até a aplicação de desfibrilação ou cardioversão. O diagnóstico da minha paciente com essa doença foi realizado há aproximadamente 2 anos. O primeiro medicamento que ela toma para essa doença é o carvedilol 25 mg. Ele é indicado para tratar insuficiência cardíaca congestiva, angina do peito e hipertensão arterial. Promove a dilatação dos vasos sanguíneos através do bloqueio do sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona. Seu mecanismo de ação. Ele é um bloqueador não seletivo dos receptores alfa-1, beta-1 e beta-2 adrenérgicos. Devido ao bloqueio dos receptores alfa-1 adrenérgicos, produz vasodilatação periférica, redução da resistência vascular periférica e hipotensão arterial. Pela atividade beta-bloqueadora, diminui a pressão arterial, possivelmente por diminuir o débito cardíaco
e pela inibição da liberação de renina pelos rins. A posologia receitada pelo médico foi tomar uma cápsula via oral de 12 em 12 horas. O segundo medicamento que a minha paciente toma para arritmia cardíaca é o Xarelto 20 mg. Ele é indicado para a prevenção de derrame e de formação de coágulo em outros vasos sanguíneos, em pacientes adultos com arritmia do coração que apresente um ou mais fatores de risco, como insuficiência cardíaca congestiva, pressão alta, 75 anos de idade ou mais, diabetes mellitus, derrame ou ataque isquêmico transitório anterior. Mecanismo de ação. Ele é um medicamento que tem em sua composição o rivaroxabana, que é um inibidor direto altamente seletivo do fator XA com biodisponibilidade oral. A inibição do fator XA interrompe as vias intrínseca e extrínseca da cascata de coagulação sanguínea, inibindo tanto a formação de trombina como o desenvolvimento de trombos. O rivaroxabana não inibe a trombina, fator 2 ativado, e não foram demonstrados efeitos nas plaquetas. A posologia receitada é tomar uma cápsula via oral após o jantar. A terceira doença é o colesterol alto. O que é? É um fator de risco para doenças cardiovasculares. O LDL elevado pode acarretar a aterosclerose, que é um acúmulo de gordura das paredes das artérias que dificulta a passagem do sangue e a irrigação do coração. A maneira de saber os níveis do colesterol é através de exames de sangue. O valor do colesterol total tem que estar abaixo de 190 mg por decilitro. Os sintomas. Colesterol alto é uma doença silenciosa. Mesmo quando o paciente apresentar valores extremamente elevados, não irá aparecer sintomas. Tratamento. Mudanças de estilo de vida, como exercício e comer uma dieta saudável, são a primeira linha de defesa contra o colesterol elevado. Entretanto, nem sempre a dieta sozinha resolve o problema. Isso porque o aumento do colesterol LDL está relacionado tanto a fatores alimentares quanto genéticos. Quando o colesterol permanece elevado por muito tempo e a dieta com o exercício não funciona, muitas vezes, pelo menos na maioria, a gente usa medicamentos para diminuir os níveis. A minha paciente foi diagnosticada com essa doença há aproximadamente 5 anos. A medicação que a minha paciente toma para o colesterol alto é a simvastatina, 20 mg. A indicação. Ela é utilizada para reduzir o colesterol no sangue e o risco de ter doenças cardiovasculares como infarto do miocárdio, AVC ou entupimento das veias e artérias por gordura. Mecanismo de ação. A simvastatina diminui a produção no fígado de colesterol e aumenta a captação de colesterol do sangue pelo fígado, diminuindo a presença de gordura má que circula pelo organismo. A posologia receitada foi tomar um comprimido via oral à noite. A quarta doença é o hipertireoidismo. O que é? O hipertireoidismo é uma condição na qual a glândula tireoide é hiperativa e produz excesso de hormônios tireoidianos. Se não for tratada, ela pode levar a problemas de saúde mais graves. Os sintomas. Pessoas com hipertireoidismo leve e os idosos podem não ter qualquer sintoma, mas os mais comuns são sensação de calor, aumento de transpiração, fraqueza muscular, mãos trêmulas, batimentos cardíacos acelerados, cansaço ou fadiga, perda de peso, diarreia ou evacuações frequentes, irritabilidade e ansiedade, problemas nos olhos, tais como irritação ou desconforto, irregularidade menstrual e infertilidade. Existem vários tipos de tratamento para o hipertireoidismo, que dependem da causa da doença e da gravidade dos sintomas. Exemplos de terapias e remédios são medicamentos antitireoidianos, ingestão de iodo radioativo. Você provavelmente precisará tomar comprimidos de hormônio tireoidiano para o resto da sua vida para manter os níveis hormonais normais. Outros medicamentos são opções a serem utilizadas para tratar alguns sintomas específicos. O diagnóstico da minha paciente com essa doença foi realizado há aproximadamente 5 anos. O medicamento que ela toma para o hipertireoidismo é o Levoid 25 mg. A indicação. Ele é indicado para o tratamento de problemas relacionados com a glândula tireoide, como hipotireoidismo, tratamento ou prevenção de bócios ou no tratamento da tireoidite, em adultos e crianças. Levoid também pode ser usado para o tratamento de casos onde existe a necessidade de retirar a glândula da tireoide. Mecanismo de ação. Levoid tem em sua composição levotiroxina sódica,
um hormônio chamado tiroxina, que normalmente é produzido no organismo pela glândula tireoide. A levoide age no organismo regularizando ou suprindo a quantidade desse hormônio no organismo, em casos onde não existe um funcionamento normal da glândula tireoide. A posologia receitada foi tomar um comprimido via oral em jejum. A quinta e última doença é o diabetes tipo 2. O que é? É quando o organismo produz insulina, mas ela não exerce a função adequada. Isso pode acontecer por duas razões. A primeira, as células beta do pâncreas produzem insulina, mas não o suficiente para baixar o açúcar no sangue e produzir a energia que o corpo necessita. E a segunda, em uma condição chamada de resistência à insulina, as células do corpo não funcionam corretamente, por isso não conseguem captar a insulina e manter a glicose controlada. Sintomas. Normalmente, as pessoas com diabetes tipo 2 não apresentam sintomas logo de início, mas quando começam a apresentar, podem ser infecções frequentes, como a de bexiga, rins, pele, feridas que demoram para cicatrizar, alteração visual, formigamento nos pés e furúnculos, vontade de urinar diversas vezes, fome frequente e sede constante. Tratamento. O tratamento do diabetes tipo 2 visa baixar os níveis de glicose no sangue do paciente e cuidar para que ele não sofra nenhum tipo de complicação. Os principais cuidados para tratar o diabetes tipo 2 incluem exercício físico, controle da dieta, verificar a glicemia, maneirar no consumo de bebida alcoólica, evitar sauna e escalda-pés, aumentar o cuidado com os olhos, controlar o estresse, cortar o cigarro, cuidar da saúde bucal, cuidar das comorbidades, cirurgia metabólica, medicamentos e controle de doenças associadas. O diagnóstico da minha paciente com essa doença foi realizado há mais de 10 anos. O primeiro medicamento que a minha paciente toma para o diabetes tipo 2 é o glibenclamida 5mg. Indicação. A glibenclamida é um agente antidiabético derivado da sulfonilureia, indicada para o tratamento oral do diabetes mellitus não insulino dependente, conhecida por diabetes tipo 2. Mecanismo de ação. A glibenclamida diminui a glicose tanto por estimulação da secreção de insulina, como pelo aumento da resposta à insulina pelos tecidos. A glibenclamida diminui a glicose sanguínea, inicialmente estimulando a liberação de insulina pelo pâncreas, num efeito dependente do funcionamento das células beta. Entretanto, o mecanismo pelo qual as sulfonilureia produzem efeitos benéficos prolongados na tolerância à glicose não é explicado apenas pela ação pancreática, a sensibilidade aumentada à insulina sendo provável pela melhora a longo prazo. A posologia desse medicamento que foi receitada é tomar um comprimido via oral antes do café. O segundo e último medicamento tomado para o diabetes tipo 2 é o Invocano 30mg. Ele é indicado para diminuir o açúcar no sangue em adultos com diabetes tipo 2. Ele pode ser usado sozinho ou em combinação com outros medicamentos indicados para diminuir o açúcar no sangue. Mecanismo de ação. Ele bloqueia o CGLT2, reduzindo a reabsorção da glicose pelo rim, aumentando a excreção de glicose e reduzindo os níveis de açúcar no sangue. Faz excretar cerca de 50 a 90 gramas de glicose por dia. Posologia. Tomar um comprimido via oral ao dia. Maneira de armazenar os medicamentos. A paciente armazena os medicamentos em 2 locais. O primeiro é em uma caixa em cima da geladeira, todos dentro da sua própria caixa. Porém, a segunda é dentro de uma latinha de margarina, dentro de um armário junto com café e açúcar, que são os medicamentos que ela toma na parte da manhã. Ela retira eles da caixa, deixa só na cartela e coloca dentro dessa vasilhinha dentro do armário da cozinha. Revisão da cabeça aos pés. A única queixa da paciente foi em relação ao aparelho digestivo, que foi sobre a constipação intestinal, que eu acredito estar relacionado a uma RAM, que é uma reação adversa a medicamentos. Analisando a bula dos medicamentos, eu descobri que dentre as reações comuns do Invocana está a constipação, que foi a queixa da paciente. Essa reação adversa causou um resultado negativo, que foi de insegurança quantitativa. A intervenção sugerida é diminuir a dose ou efetuar a troca do medicamento. Se diminuir a dose, no caso, seria para a Invocana 100mg. No caso da troca, seria a sugestão o cloridrato de metformina.
que é um agente antidiabético e associado ao regime alimentar, ele serve para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Problemas relacionados a medicamentos, interações medicamentosas. A primeira interação é moderada, que foi entre a levotiroxina e a canaglifosina. A levotiroxina pode interferir no controle da glicose no sangue e reduzir a eficácia da canaglifosina e de outros medicamentos para diabetes. Isso classifica uma interação farmacodinâmica de antagonismo. A segunda também é moderada, foi entre losartana e a canaglifosina. A canaglifosina pode causar perda de sal e água, o que pode aumentar o risco de desidratação e pressão arterial baixa quando usado com losartana ou medicamentos semelhantes. Isso caracteriza uma interação farmacocinética de metabolismo. A terceira interação também foi moderada, foi entre o carvedilol e a canaglifosina. A canaglifosina pode causar perda de sal e água, o que pode aumentar o risco de desidratação e pressão arterial baixa quando usado com carvedilol ou medicamentos semelhantes. Isso classifica uma interação farmacocinética também de metabolismo. A quarta interação foi menor, que é entre a levotiroxina e a simvastatina. Raramente foi relatado que lovastatina e simvastatina reduzem os efeitos farmacológicos do hormônio tireoidiano. O mecanismo exato de interação é desconhecido. Se houver essa redução, mesmo que só raramente, ela é classificada como interação farmacodinâmica de antagonismo, porque um está diminuindo o efeito do outro. A quinta e última interação foi entre a levotiroxina e o carvedilol, que pode ocorrer o aumento do metabolismo hepático e diminuição dos níveis séricos de alguns beta-bloqueadores. Isso classifica uma interação farmacocinética de metabolismo. Por último, eu vou falar a intervenção para as interações medicamentosas. De acordo com os exames da paciente, tudo está normal. As interações não estão afetando o efeito desejado dos medicamentos, ou seja, não seria necessário intervenção para as mesmas. Porém, a primeira citada, se futuramente causar alguma alteração no efeito desejado do Invokana, recomenda-se consultar um médico para realizar a troca de um desses medicamentos ou possivelmente aumentar a dose. Eu até coloquei os exames para estar mostrando aqui que não está afetando, um medicamento não está afetando o efeito do outro, tanto é que todas as doenças da minha paciente estão bem controladas. A mais preocupante é a da primeira, que é do levotiroxina e o Invokana, mas a diabetes da minha paciente está normal e a tireoide também. Então, eu acredito que a interação não esteja intervindo, por isso eu até coloquei os exames. Então, acredito que não seja necessário nenhuma intervenção alarmante, sem estar afetando. As minhas referências. E é isso. Obrigada!